Boa noite a todos. É com grande prazer que estou conversando com vocês. Logicamente, a nossa vontade seria estarmos todos juntos, conversando juntos, né? Mas também temos que agradecer a tecnologia que nos possibilita não ficarmos tão desconectados uns dos outros, né? Mas que nós também possamos estar conversando, interagindo, não perdendo o nosso contato sempre, né? É com muito prazer que fui convidado para iniciar as festividades, né, que estão acontecendo agora no mês de julho, porque o Centro Espírita Caminho de Damasco está fazendo este mês 66 anos, né? E eu acho que assim a primeira coisa que nós temos que pensar, né, é realmente levar o nosso pensamento em agradecimento aos fundadores, aos mentores da casa que possibilitaram, né, e nos possibilitam termos essa casa que nos auxilia a todos sempre, né? Então, gostaria de solicitar a todos, né, que pudéssemos elevar o nosso pensamento ao alto e, inicialmente, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, a proteção que sempre recebemos, as intuições, as instruções que sempre nos são apresentadas, ó Pai. Nos agradecemos pela casa que temos, o Caminho de Damasco, que sempre nos acolhe. Nos agradecemos as condições de vida que todos nós temos, a nossa saúde. Enfim, ó Pai, por todas as benesses que recebemos, nos agradecemos. Neste momento difícil que estamos passando, vos pedimos a vossa proteção e o vosso amparo para que a pandemia seja aplacada, que ela seja contida, mas principalmente que todos nós, espíritos encarnados no orbe Terra neste momento, possamos ter a compreensão das lições que ela nos trouxe, que é a compreensão da amizade, que é a compreensão do respeito ao próximo, que são tantas lições que nos foram apresentadas. Muitos de nós estamos conseguindo gradativamente absorver, porém, assim que a pandemia for embora, que possa ser o nosso novo normal, que tanto se fala no novo normal, mas que esse novo normal seja de paz, seja de amor, seja de compreensão, seja de caridade. E assim, que seja feito, ó Pai, hoje e sempre, a vossa vontade, jamais a nossa, pois só vós sabeis o que realmente é bom e verdadeiro para nós. Que assim seja. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto de bater papo, né? De conversar, fazer pergunta, ver resposta, exatamente porque conversando nós conseguimos interagir mais e aprendermos mais em conjunto, né? Se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, quiser colocar no chat, tá? E se eu conseguir ver aqui no sistema, nós vamos estar tentando trocar algumas ideias, mesmo que seja de uma forma não tão dinâmica como pessoalmente. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do futuro, né? Que são as perguntas de 868 a 871 do Livro dos Espíritos, né? Que está na parte que fala das leis morais, está no capítulo 10, que é a respeito da lei da liberdade, né? E são apenas 4 perguntas, né? 4 perguntinhas, 4 respostas, mas tem, assim, um monte de ensinamento intrínseco nessas 4 perguntas e 4 respostas.
E eu gostaria de começar pelo 868, que é a primeira, que a pergunta é: o futuro pode ser revelado para o homem? E a resposta que nos é dado é: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação, né? Mais para frente nós vamos verificar em que situações e por que às vezes é permitida essa revelação. Mas o paralelo que nós podemos fazer é o porquê que nos é oculto o nosso passado, ou seja, as nossas outras existências que nós tivemos na nossa vida, e o porquê que o futuro nos é oculto. E são semelhantes, as razões são semelhantes. Se nós soubéssemos nas vidas passadas o que nós fizemos para o bem ou para o mal, o que as pessoas nos fizeram também para o bem e para o mal, hoje nós seríamos impactados com isto. E muito provavelmente nós não seríamos tão, vamos colocar assim, tão naturais, né? Nós seríamos impactados com esse conhecimento. O futuro a mesma coisa, né? Então o futuro para nós ele é encoberto, ele é oculto, tá? Por quê? Lógico que nós sempre gostaríamos de ter uma bola de cristal, né? E conseguirmos visualizar o nosso futuro, né? Como é que vai ser o meu futuro, né? Como vai ser a minha prosperidade, como é que vai ser a minha família e etc, tá? E por que nós queremos e temos essa vontade de conhecer o futuro, né? Principalmente porque no nosso dia a dia nós temos vários caminhos que podemos seguir. Nós temos várias portas que nós podemos adentrar. E a insegurança nos gera dúvida. Qual das portas é a mais adequada, né? Em qual eu tenho que ir, em qual eu serei mais feliz, em qual eu terei mais prosperidade, em qual eu terei mais amigos, né? E isso gera essa insegurança. Então, nós sempre temos uma vontade de conhecer o futuro exatamente para isso, para termos a escolha mais adequada, né? Só que não é bem assim que a coisa acontece. E é aí que nós vamos pegar esses pontos. O porquê que nós temos que ter a escolha por nós mesmos. Quais os méritos e deméritos que nós podemos ter nessas escolhas, né? Quando se fala em conhecer o futuro, lógico que isso já é há muitos anos, né? Se faz isso, desde que o homem é homem, né? O ser humano é encarnado aqui, nós queremos saber o futuro. Eu acho que todos vocês devem conhecer, talvez os mais jovens não, né? Mas existe vou colocar 3 imagens aí de um desenho, que eles tentaram predizer o futuro, né? E é possível. Realmente, muitas vezes é possível nós predizermos o futuro. Por exemplo, esse desenho aqui, né? Os Jacksons. Acho que muitos de nós na infância talvez assistimos os Jacksons. E nesse daí, nós lembramos que nós vimos isso. Na época em que nós assistimos, isso era impossível. Só que lá no desenho, alguém fez um trabalho de futurologia, vamos chamar assim, né? Falou, um dia será possível se comunicar como nós estamos nos comunicando agora. Ou seja, que para nós, na nossa infância, quando nós vimos como alguma coisa extremamente difícil ou impossível, hoje nós estamos fazendo aqui exatamente o que está nessa figura. Em relação a atendimento, né, médico, né, hoje muitos de nós fazemos alguns atendimentos por telemedicina, já é possível, né, os nossos filhos fazem aula também online, utilizando a mesma tecnologia,
Então, isto é possível hoje, mas quando foi feito o desenho, não, né? O robozinho empregada, né? Também era alguma coisa, e ainda era, o robozinho era até rabugento na época, né? É possível? Sim, hoje já existem robôs que fazem esta função, né? Tanto aqueles específicos, né, que são os robozinhos de limpeza apenas, até robôs humanoides que servem cafezinho, que faz café, faz comida e etc, né? Tem mais uma imagem aqui que vocês vão olhar e falar, essa imagem é futurista? Não. Não é o veículo de transporte dos Jacksons, né? Este já é o veículo desenvolvido pela Embraer, que inclusive já fez o seu voo experimental, né? Já o protótipo desse veículo já fez o primeiro voo. Já é atualidade também esse tipo de transporte, né? Um carro aéreo. Então, sempre nós estamos envolvidos em querermos saber o futuro, tá? Deixa só. Então, o conhecimento, a vontade nossa de querer conhecer o futuro, normalmente é por insegurança ou curiosidade. Tá? Ou curiosidade para saber o que vai acontecer conosco ou com outras pessoas, né? Ou então é aquela insegurança, o que vai acontecer na minha vida profissional, o que vai acontecer na minha velhice, a doença, o que vai acontecer com essa pandemia, né? Eu vou conseguir passar ileso por essa pandemia, né? Quando vem a minha vacina, né? Ou seja, são perguntas, às vezes, relativamente simples, mas que nos leva a uma insegurança ou a uma curiosidade. Então, normalmente, o que nós queremos no conhecimento do futuro está relacionado à insegurança ou curiosidade, na sua grande maioria. Tem outros fatores de menor monta, mas normalmente são esses fatores, os fatores principais, tá? E isso até na música tem, né? Existe uma música que creio que todos conheçam, né? Que é do Guilherme Arantes, que o nome da música é O Amanhã, né? Eu vou poupá-los, eu não vou cantar, porque se eu cantar, todo mundo vai sair do Facebook, né? Então não vou cantar, só vou ler alguns trechos, né? No começo, no início da música, ele exatamente fala o quê? A cigana leu meu destino, né? A palavra destino está muito ligado com o conhecimento do amanhã, né? Quando se fala a palavra destino, todo mundo pensa o que vai acontecer amanhã, né? Qual é o meu destino, né? E existem várias possibilidades, segundo crendices populares, né, de como saber o meu destino, seja através da cigana, seja através do horóscopo, seja através de cartomante, jogo de búzios, como fala aí, né, da bola de cristal que eu coloquei no primeiro slide, sempre tem esta, né? Por quê? Porque o interesse é saber o que será o meu amanhã, como vai ser o meu destino. Esse é o grande interesse, né? Mas depois ele mesmo fala, responda quem puder, o que irá me acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Como será? Ou seja, mesmo a partir do momento que ele fala, o meu destino será como Deus quiser, ele ainda repete, como será? Quer dizer, mesmo sendo conforme Deus, eu ainda tenho a minha curiosidade, eu ainda quero saber, a minha confiança ainda não vai tanto. Como será o meu amanhã? Entendeu? Então, é uma coisa que está sempre inerente ao ser humano. Quando se fala em predição, né? Deixa eu só pegar, então, a pergunta 869, que ele vai trazer exatamente um pouquinho da predição. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade do agora.
pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobreviverão no curso da tua vida. Ou seja, nós somos, na realidade, os construtores do nosso futuro. Nós somos os construtores da nossa jornada. Em nada adiantaria nós sabermos o nosso futuro, mesmo porque esse futuro ele pode ser alterado, ele pode ser modificado por ações nossas ou ações de outras pessoas, né? Independente disto, segundo a Gênese, né, no capítulo 16, no item 6, consta o seguinte: nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e nas leis das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio a dar conhecer. O que isso significa? Que é possível nós termos contato com a predição, através de nós mesmos, ou através de espíritos, ou de médiuns, ou de outras pessoas próximas a nós. É possível. Só que isso só é permitido em momentos muito específicos, com funções muito nobres, normalmente. Tá? E por que só nessas situações? Exatamente para que nós possamos exercitar talvez uma das dádivas maiores que nós temos, que é o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele é uma lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino. Por que que ela é irrevogável na esfera individual? Não adianta nós falarmos assim: eu não quero livre-arbítrio. Eu não vou mexer com essa possibilidade que eu tenho. Eu quero deixar o meu livre-arbítrio de lado. Ao fazer isso, só ao fazer isso, o que eu já estou usando? O meu livre-arbítrio. E eu não consigo, no meu dia a dia, não utilizar o meu livre-arbítrio. Porque a cada decisão que eu tomo, eu vou dormir agora. É o livre-arbítrio que você está usando. Eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. É o livre-arbítrio. Não tem como nós revogarmos essa lei. Essa lei está dentro de nós. E isso nós temos que aplicar no dia a dia. E aí a nossa responsabilidade sobre o nosso livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio, ele não tem nada a ver com destino. Absolutamente nada. Porém, o nosso livre-arbítrio tem tudo a ver com o nosso futuro. Esse que é o interessante. Livre-arbítrio, nada a ver com destino. Porém, livre-arbítrio, tudo a ver com o nosso futuro. Porque o nosso futuro, ele será construído através do nosso exercício do livre-arbítrio na nossa jornada. Ok? Então, isso é importante nós destacarmos. Primeira coisa super importante é o livre-arbítrio. E o destino, então? Né? O que seria o destino? Né? No Livro dos Espíritos também se fala o seguinte: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino.
Por quê? Porque muitas vezes nós podemos jogar na conta do destino tudo que acontece na nossa vida, de bem ou de mal, não importa, tá? Ah, não, destino quis que acontecesse isso. O destino daquela pessoa era fazer isso ou não fazer isso, né? Só que se houvesse o destino na real concepção da palavra destino, nós, seres humanos, seríamos meros atores. Quando nós vamos assistir uma peça teatral, seja na primeira exibição, seja na 10ª exibição, seja na 1000ª exibição, com aquele personagem acontece a mesma coisa. Aquele personagem foi escrito para trilhar aquele destino, vamos colocar assim. Nós não. Porque senão, nós teríamos que aceitar que uma pessoa que é levada ao mal já nasce predisposta ao mal. E isso Deus não estaria sendo, vamos dizer assim, equalitário conosco, não estaria sendo bondoso conosco. Nós podemos ter as nossas tendências. Então, uma pessoa, ela pode ter a tendência de ser levada ao mal. Porém, o livre-arbítrio, que nós falamos no slide anterior, pode fazer com que ela mude totalmente a sua jornada, né? Por isso que também é falado que os escândalos são necessários, porém, ai de quem os cometer. Judas traiu Cristo, mas ele poderia ter mudado a traição dele até no último momento. Até naquele momento que ele foi dar o beijo, ele poderia desviar e não dar o beijo e desistir da ideia, pelo livre-arbítrio dele. Então, destino, na forma que nós conhecemos, que nós entendemos como destino, não existe. Ok? Então, futuro não tem nada a ver com destino, né? O próximo ponto que eu queria conversar com vocês é exatamente agora fazer essa amarração, né? Sobre destino e livre-arbítrio. Então, sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa por praticar o mal, nem o mérito de praticar o bem. Ou seja, se não tem o livre-arbítrio, você não tem o ônus, mas também não tem o bônus. O que te dá o ônus ou o bônus é o teu livre-arbítrio. O homem seria igual uma máquina sem vontade, e que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Isso que é importante. Então, nós temos que saber que os ônus e os bônus que nós temos, nós é que construímos através do nosso livre-arbítrio. E quando se fala em livre-arbítrio, nós estamos falando em escolhas. Sempre está atrelado a escolhas. Escolhas corretas, escolhas boas, bônus. Escolhas erradas, indo para o mal, ônus. Não tem como. É fórmula matemática aí. Então, se eu quero ter um futuro bom, eu tenho que, no meu livre-arbítrio, fazer o que é bom. Semeia coisas boas, colhe coisas boas. Se eu quero colher maçã, eu tenho que plantar maçã. Se eu quero uma rosa sem espinhos, eu tenho que plantar uma rosa sem espinhos. E assim sucessivamente, né? E isso vai gerar o quê? A evolução. Através do exercício nosso entre os acertos e os erros, o nosso exercício do nosso livre-arbítrio vai fazendo com que nós vamos colocando os nossos conhecimentos no nosso borná, né, como diz o caipira, né?
Ou seja, a gente vai guardando esses nossos conhecimentos. E ao guardar esses nossos conhecimentos, automaticamente nós estamos evoluindo. E a nossa existência aqui no planeta Terra é exatamente para a evolução. Isso que é importante. A evolução é fundamental. O que acontece também? Quando nós fazemos as escolhas, e vamos atingindo esta evolução, o porquê que não dá para, mesmo assim, sabermos o nosso futuro? Porque todos nós estamos interligados. Todos nós, encarnados e desencarnados. O que acontece? Por isso que nós falamos que a evolução ela não é individual. A evolução ela também é coletiva. Se todas as nossas vidas, se todas as nossas existências estão entrelaçadas, o meu livre-arbítrio ele vai impactar na minha jornada, porém acaba impactando também na jornada de quem está próximo de mim. Seja através de uma ação direta, né? Porque é uma pessoa que convive comigo, é minha esposa, minhas filhas, é meu pai, é minha mãe, etc. Tá? Ou impactada de uma forma de exemplo. Ou seja, eu faço alguma coisa boa, uma pessoa que às vezes nem me conhece, mas vê esta coisa boa sendo feita e acaba sendo impactado também, né? Ou seja, quantas pessoas que nós não conhecemos pessoalmente e nós vemos ações belíssimas que nos impactam. Ou vice-versa também, né? A gente vê, infelizmente, né? Nós vemos pessoas praticando barbaridades em que nos impactam de uma forma repulsiva, mas nos impacta também, né? Lógico que nós não podemos desejar o mal, mesmo nos impactando de uma forma negativa, nós temos que vibrar positivamente para essa pessoa, para que ela mude o seu padrão, para que ela venha também para a evolução. Então, é importante. Logo, o meu futuro, ele é composto pelas opções e pelas decisões e escolhas feitas por mim e feitas por todas as pessoas que estão compondo o que está entrelaçado. Por isso que não tem o destino fechado. Ele é maleável por essas escolhas feitas por todos nós. Ok? Tendo em vista essa parte da evolução, vamos falar agora sobre se a nossa conduta elevada tem o poder de alterar os acontecimentos programados. O que seriam os acontecimentos programados, né? Quando nós fazemos o nosso planejamento da existência, nós fazemos alguns pontos principais que nós queremos aprender nessa existência. Então, nessa existência eu vim como Newton no Brasil, então eu tenho lá né? E eu, enquanto espírito, junto com alguns mentores, né, definimos alguns pontos importantes que eu tenho que passar nessa jornada. Ah, Newton, então esses pontos é o destino que nós temos? Não é o destino, tá? São pontos importantes que nós colocamos na nossa jornada, em cima de um planejamento, tá? Então, o planejamento reencarnatório define esses pontos principais. Só que ele tem uma margem de trabalho, podendo ser ajustado ou alterado, que é o que eu falei, né? Uma pessoa que vai praticar um mal, ele pode mudar de opinião no último segundo. E ele vai alterar isto, mesmo que isso fosse um ponto. Ele pode alterar. E lógico
o caminho para chegar nesses pontos, eles são variados. Voltando lá naquele primeiro slide, onde tinha um homem com várias portas, às vezes, 3, 4 portas, 3, 4 caminhos podem fazer com que nós atinjamos o ponto que nós planejamos. Algumas portas podem nos levar de uma forma mais rápida e mais simples. Outras escolhas podem nos fazer ir por caminhos mais difíceis, que nós vamos sofrer um pouco mais para atingir o que nós planejamos, mas é uma possibilidade. É uma forma de nós chegarmos até lá, ok? Então é muito importante que nós saibamos disso. Nós temos sim os pontos que planejamos, porém esses pontos não é o nosso destino. Esses pontos, eles têm margem de trabalho, tem várias formas de nós chegarmos nesses pontos, e eles podem ser alterados conforme a nossa evolução. Ok? E uma coisa interessante, que às vezes, pequenas decisões que nós fazemos pode mudar a nossa vida para sempre. Às vezes, pequenas coisas que fazemos, daquele insight, e a gente acaba mudando toda a nossa trajetória. Nem sempre a nossa mudança de trajetória ela é necessária que seja feito grandes esforços. Às vezes não. Às vezes é aquela luz que nos dá e a gente consegue enxergar o caminho, aquele caminho sólido que nos levará até aquele ponto que foi traçado, que foi planejado, tá? Uma coisa interessante nesse aspecto, né? Muitas vezes nós temos alguns insights, né? Algumas premonições, algumas intuições, né? E aí vem um pouco a bondade do Pai, né? Que ele permite que nós possamos ter as nossas possibilidades, as nossas escolhas, né? Vamos pegar nós que somos pais com os nossos filhos, né? A gente vira para os nossos filhos e fala assim, olha, não sobe aí que você vai cair, você vai se machucar. A criança vai lá e tenta, aí você vai lá e fala, cuidado, não sobe aí que você vai se machucar. Cuidado. O que a criança faz? Vai, sobe, se machuca, mas você vai lá depois auxiliá-lo. Porque muitas vezes nós temos que deixar os nossos filhos trilhar alguns caminhos. Lógico que respeitando a segurança. A gente também não vai deixar coisas muito perigosas para eles. A gente vai tentar proteger. Mas a jornada dos nossos filhos tem que ser traçada por eles. Eles têm que aprender com a experiência deles, assim como nós aprendemos com a nossa experiência. E é isso que Deus deixa para nós. Através do nosso livre-arbítrio, nós vamos trilhar a nossa jornada, nós vamos aprender com os nossos acertos e erros. Quantas vezes nós nos deparamos que nem essa estrada, para que caminho eu vou? Para o da direita ou para o da esquerda? Qual caminho eu devo tomar? Né? Muitas vezes, né, nós temos isto. Ou seja, não temos apenas 2 caminhos, né? Eu começo a ver que bifurca 2, depois desses 2 bifurca para 4, e assim vai indo. Mas qual é o melhor caminho que eu tenho que tomar? E aí há necessidade de uma decisão, mas nós não enxergamos assim, nós enxergamos única e exclusivamente assim. Mas, muitas vezes o que está acontecendo é isto. Tá? Ou seja, se eu quero chegar neste ponto aqui, onde está indo a minha setinha aqui, ó, eu posso ir por aqui, ou eu poderia ter pego esse outro caminho e cruzado por aqui, ou eu poderia fazer aqui e depois voltar para cá, ou poderia pegar esse outro e lá na frente, depois voltar e vir para cá,
Ou seja, são vários caminhos, isso é uma rede. Só que nós não temos essa visão, nós só vamos aprender fazendo. Muitas vezes fala assim, mas existem alguns amigos espirituais que muitas vezes nos dão pequenos toques, né? Pequenos conselhos, tá? Por que que eles conseguem verificar isso? Eles estão vendo o nosso futuro? Não. Os espíritos, eles não estão vendo o nosso futuro. Mas, quanto mais elevado for o espírito, né? Pegando o exemplo aí esses caminhos no meio dessas árvores, se eu estou de cima de uma montanha, eu consigo enxergar os caminhos, né? Ou sendo mais tecnológico, né? Se eu estou com um drone lá em cima, eu consigo ver os caminhos. Quanto maior é o grau evolutivo desses espíritos, mais ele consegue ver esses caminhos. E os espíritos elevados conhecem a nossa índole, conhecem os nossos pensamentos, conhecem as nossas tendências. Então, ele consegue verificar, pela tendência desse nosso irmão com esses caminhos, provavelmente ele vai pegar esse caminho. Então, ele fala, olha, cuidado com isto. Ou, olha, isso daqui vai ser bom para você, ou não vai ser bom para você. Por quê? Porque ele consegue ter uma noção disto. Mas ele não consegue prever o futuro. Isso que é importante. Ele não está prevendo o futuro. Ele está prevendo um possível futuro nosso. Por quê? Porque ele está conhecendo os caminhos e conhece a nossa índole. Então ele fala, bom, provavelmente ele vai seguir este caminho e vai acontecer isto. Tá? Então é um possível futuro, não é um futuro. A mesma coisa acontece nos nossos sonhos e desdobramentos. Muitas vezes a gente, em desdobramento, acabamos tendo alguma visão de alguma coisa que possa vir a nos acontecer. Essa é a frase correta, que possa vir a nos acontecer, não que vai nos acontecer. Tá? Por quê? Porque também podemos mudar a rota para que não aconteça, ou podemos permanecer na rota para que aconteça. Tá ok? Vamos lá? Então, o conhecimento do futuro, né, é uma conquista somente de espíritos elevados. Ok? E que tenham essa permissão do Pai também. Espíritos elevados que tenham a permissão do Pai. A eles interessa muito o nosso futuro, razão pela qual cuidam de influenciar o nosso presente, aconselhando-nos, orientando-nos através dos ensinamentos que ministram. É a mesma coisa do pai falando para o filho, cuidado que você vai se machucar. Não que o filho vá se machucar, mas se nós conhecemos o perigo, conhecemos a índole do filho, sabemos que ele provavelmente vai se machucar. Então, é aí que entra esses espíritos elevados para nos dar pequenos toques, muitas vezes através de intuições. A misericórdia divina permite certas revelações quando podem gerar o bem. Todavia, deve-se ter muito, mas muito cuidado mesmo com impostores e charlatães. O Divaldo, ele fala que é fácil você ver um impostor e charlatão daquele que realmente está de boa intenção. É só você verificar a forma como ele te fala. Com qual dá para pescar o jeito, a intenção que ele está te falando. E aí você vai conseguir discernir aquele espírito elevado que está te ajudando daquele impostor ou charlatão. Então, temos sempre que passar pelo crivo da razão. Sempre passando pelo crivo da razão. E aí eu gostaria de ler a pergunta 870.
tá? Mas, se é útil que o futuro permaneça oculta, por que Deus permite, às vezes, a sua revelação, né? E aí ele fala, é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira, diferente do que faria se não o tivesse. Ou seja, e aí depois ele continua, mas esse trecho eu acho que é o principal, que é o quê? É realmente a ajuda que esse Espírito está tentando nos dar, nos direcionando para o caminho correto, o caminho que temos que seguir. Por isso que é importante separar o amigo espiritual do impostor, do charlatão, através do nosso crivo da razão. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante, né, que é uma frase de Confúcio, e isso na obra de Kardec também nos aparece de outras formas, né, que é exatamente, se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Então, isso é fundamental. Hoje eu sou, hoje é o futuro de ontem. Nós estamos vivendo o nosso futuro do nosso passado. O que nós somos hoje, somos um reflexo do nosso passado, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto qualquer segmento que nós possamos pensar. Então, hoje somos o futuro de ontem. O que fizemos ontem impactou hoje. Então, vamos aprender com as lições que nos fizeram chegar até hoje, para que possamos, a partir do presente, que nós sabemos que é a causa do futuro, vamos corrigir os nossos erros do passado. Vamos potencializar os nossos acertos do passado. Porque, com certeza, se assim o fizermos, nós vamos ter um futuro da forma que nós queremos, da forma que nós projetamos, vamos dizer assim, tá? Alcançando a evolução que queremos, ok? E eu gostaria de encerrar nosso bate-papo, né? Apesar que é um bate-papo monólogo, né? Se alguém quiser, pelo chat, fazer alguma pergunta, alguma colocação, sintam-se à vontade, tá? Eu tô com acesso aqui, eu consigo trocar um bate-papo com vocês. E eu gostaria de encerrar exatamente com essa frase, né? Do Chico, que todo mundo conhece essa frase, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Ou seja, se eu não estou contente com o meu presente, não tenho como voltar no meu passado e mudar o meu presente. Mas eu tenho como começar neste presente, fazer o meu futuro. Isto que é importante. Ou seja, não podemos perder as oportunidades que nos são dadas. Nós temos as nossas escolhas, vamos fazer pelo nosso livre-arbítrio, e depende de nós. Depende de nós. Deus quer a nossa felicidade. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Pela bondade infinita do nosso Pai, Ele jamais vai querer que nós falhamos nas nossas metas. Ele quer a nossa felicidade. Se nós estivermos alinhados com essa vontade do Pai, nós conseguiremos ser felizes. Então, vamos todos de pensamento firmes, pensamentos positivos, lógico, de uma forma global,
para atingirmos as nossas metas. Ok? Bom, pelo que eu vi aqui, não tem nenhuma pergunta, nenhuma colocação, então gostaria de agradecer muito a presença de todos, agradecer o convite dessa palestra. Como eu sempre falo, a palestra sempre serve mais para o orador do que para quem escuta. Quem faz palestra sabe muito bem disso, né? Então, agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos, e que nós possamos realmente trilhar o nosso caminho com muita fé. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior. Agradecer a grande oportunidade, ó Pai, de termos tido esta oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos neste momento com um pensamento elevado até vós, e vos agradecer, ó Pai, por todas as benesses que recebemos, vos agradecer por todos aqueles momentos de dor que passamos, mas que quando olhamos ele no futuro, percebemos que aqueles momentos de dores foram necessários para os nossos crescimentos, para a nossa jornada. Então, ó Pai, vos agradecemos sempre, sempre, sempre por vossa intervenção na nossa vida. E vos pedimos a vossa proteção e o vosso amparo, hoje e sempre. Que seja feito a vossa vontade. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Até logo, uma boa noite, uma ótima semana.